Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje é um vídeo importante, esse vídeo. Talvez seja o vídeo mais importante do canal. Eu vou passar aqui agora uma estratégia para você simples, porém muito eficaz. A gente vai falar sobre Price Action. O que é Price Action? Price Action é a ação do preço, é aquele gráfico puro. Então vou te passar aqui hoje uma estratégia que você, às vezes você que não sabe nada de mercado financeiro, então deleta tudo, toda essa informação que você tem aí e vem comigo nesse vídeo aqui que eu vou te passar uma simplicidade, uma estratégia muito simples que vai fazer toda a diferença e você vai conseguir enxergar o mercado com outros olhos a partir desse vídeo aqui. Então se liga aí e vem comigo. Aqui no mercado, na Bolsa de Valores, manter a simplicidade e continuar entrando somente na tendência do papel, do ativo, é crucial para você se manter no mercado, para você se manter na consistência do mercado. A simplicidade, ela é mais importante que você imagina. Então, por isso que eu vou te passar aqui agora nesse vídeo, é bem simples, é uma estratégia simples que funciona. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender do mercado é quais são as estruturas que existem no mercado. Então, vamos lá. Primeira estrutura, que é a estrutura de alta, tá? A segunda estrutura que nós temos no mercado é a estrutura de baixa. E a terceira estrutura que nós temos é o mercado de lado, é a consolidação do mercado. E quando o preço está numa tendência de alta, qual que é o movimento que esse preço faz? Ele faz a continuação da tendência, depois ele faz uma perna aqui que é exaustão, a gente vai chamar de exaustão, depois ele continua a continuação da tendência, mais uma pernada, depois ele faz exaustão, continua a tendência. No caso da estrutura de baixa, o mercado vem, faz a continuação da tendência, exaustão, a perna de exaustão, depois ele faz a continuação da tendência, faz a perna de exaustão e continua na tendência. Então esse é o movimento que o mercado sempre faz. E na lateralização, o que ele faz? Ele bate no topo, bate no fundo, bate no topo, bate no fundo, bate no topo, bate no fundo e não sai de uma região. Então isso é um mercado lateralizado. Vou te dar um exemplo aqui agora de uma estrutura de alta, o movimento do preço, tá? Então vamos lá, o preço sobe, faz a estrutura de alta, tá? Faz aqui o ajuste ou a exaustão, vai negativamente contra a tendência, depois ele continua, faz estrutura de alta novamente, faz aqui o ajuste, tá? Depois ele continua fazendo a estrutura de alta. Se a gente observar isso, tá? E aí eu te perguntar onde é o melhor lugar para entrar aqui, para a gente pegar uma tendência, você vai responder muito simples, que é aqui, ó, tá? Muito simples. Mas se isso acontecesse fácil assim, se fosse fácil, era muito simples de fazer, muito fácil. Mas a gente sabe que isso não acontece. A hora que você olha no gráfico, você não vê exatamente esse movimento. Você não consegue enxergar, você não consegue entrar nesse lugar aqui. Às vezes a gente sabe aonde entrar, mas a gente não consegue enxergar aonde entrar. Às vezes o preço não faz isso. Vou te mostrar aqui agora o que o preço faz e aí vai te confundir. Mas depois, logo em seguida, eu vou te mostrar o que você tem que fazer para você entrar realmente e seguir essa estratégia que eu estou te falando aqui agora. Muitas das vezes, essa estrutura de alta acontece da seguinte maneira. O preço vem, faz essa estrutura de alta, chega aqui, tem a quebra de preço, ele começa a fazer exaustão, volta novamente, só que ele não rompe essa quebra de preço aqui da estrutura de alta que teve aqui. E aí o preço faz isso novamente, tá? Faz isso novamente e aí depois sim ele começa a seguir o rumo normal, tá? Isso aqui quebra muita gente, isso aqui confunde muito as pessoas,
tá? E aí que entra a estratégia que eu vou te mostrar aqui agora. A única coisa que você tem que observar no gráfico é só uma coisa, somente isso. E quando tiver lateralizado, quando você vê isso aqui, você não faz nada. Você faz nada, simplesmente você fica observando, porque muita gente não sabe que o fato de você não operar é você operar. Você tem que ter a maturidade de você falar, não, tá consolidado, eu não vou operar, eu não vou entrar. Você precisa negociar o papel somente em tendência. Você precisa entender isso. Você tem que entrar no ativo, no índice, no dólar, qualquer lugar, Forex, somente em tendência. Somente aquela hora que você entendeu que o papel está indo ou para cima ou para baixo. E aí você pode sim fazer a sua entrada. E aí, você está gostando desse vídeo? Então se inscreva no nosso canal, liga as notificações e dê aquele like, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te entregar os vídeos em primeira mão. O que você vai observar então aqui para você fazer a sua entrada? Então como que você vai, a única coisa nessa estratégia que eu estou te ensinando, a única coisa que você vai observar no preço puro, no Price Action. Então vamos lá, você identificou aqui uma tendência de alta, o preço fez uma estrutura de alta, ele começou a subir aqui, ó, fez uma estrutura de alta, então ele está numa estrutura de alta, e aí ele chega aqui e faz uma quebra de preço. O que é quebra de preço? Aquela exaustão que eu te falei, aí o preço começa a fazer a exaustão, ele desce aqui, vai contra a tendência, tá? E aí aqui, o que você pensa aqui? Se você passar uma LTA aqui, ó, tá? Se você passar uma LTA, você tem uma linha de tendência de alta já aqui nesse momento. Se eu passar aqui a linha, ó, LTA, tá? E o que você vai observar? A única coisa que você vai observar é aonde deu a quebra de preço, aonde você identificou a estrutura de alta. Aonde você identificou a estrutura de alta? Exatamente aqui, ó, onde foi o topo. O último topo que foi feito do preço, a quebra de preço, foi exatamente nesse lugar. E é aqui que você vai enxergar. É somente isso que você vai entender. É somente isso que você vai monitorar nessa estratégia. Somente isso. Aonde que foi a quebra de preço da tendência? Então o papel subiu, bateu ali no lugar, começou a fazer a exaustão. Você já vai poder marcar aqui, ó, tá? Onde foi a quebra de preço. Tá certo? E o que você vai esperar acontecer? O que a gente vai esperar acontecer pra gente, se a gente identificou a tendência de alta, o que eu vou esperar acontecer para mim entrar numa tendência de alta? Eu vou esperar o preço vir e fazer o teste dessa quebra de preço, desse último topo. Então se o preço fez o teste aqui e rompeu, tá? É isso que eu vou estar monitorando, vou estar olhando isso. Se ele veio e rompeu, o que eu vou esperar agora? O reteste. Qual que é o reteste? É ele voltar e fazer o teste novamente, tá? Na minha quebra de preço, tá? Então ele vai fazer o teste novamente nessa linha. E aí que entra o X, aí que entra o meu gatilho de entrada, aí que está a minha estratégia. Aonde que eu vou entrar aqui? Eu vou entrar quando ele não romper. Então se eu ver que o preço não rompeu aqui, o que eu vou fazer? Tomar a posição imediatamente para me continuar na tendência do papel, tá certo? Então o que eu vou esperar? O reteste, tá? O que foi o reteste? Reteste foi teste 1 e teste 2, tá? 1 e 2, tá? Então vou esperar 2 testes do que? Da minha quebra do preço, tá? Nesse caso aqui, como é uma tendência de alta, eu vou estar esperando o rompimento dessa resistência, tá? Então essa é a nossa estratégia, é bem simples. Mas se você entender o que eu estou falando, que é simples você operar, você vai ver que é simples, você vai começar a ter resultados. Então tira tudo isso que você tem na sua mente, começa a enxergar isso aqui. Na nossa estratégia, eu vou falar só para você monitorar só isso, só essa linha vermelha aqui, ó. Monitora só isso.
que você vai ter resultado. Só monitora isso. Vou mostrar um outro caso aqui agora que você não vai entrar. Quando que você não vai entrar? Então você identificou uma tendência de alta, formou aqui uma estrutura de alta. E aí chegou aqui, ela fez aqui a quebra de preço. Voltou, fez a exaustão, o preço começou a vir ao contrário a tendência. E aí depois o que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer aqui o seu monitoramento nessa linha aqui, ó. Monitorar essa linha, somente fazer isso. Só monitora essa linha, fica de olho nela, tá? E aí, o que o preço faz? O preço faz isso, vem aqui, testa a linha, tá? Teste número 1, tá? Teste número 1, e aí ele vem e volta novamente para baixo, tá? Não rompeu, tá certo? E aí, teste número 2. Teste número 2. Se ele romper aqui, se ele não romper novamente, você não faz nada. Você só fica olhando. É simples. Você só olha o preço, não faz nada, porque o não operar é operar. É a mesma coisa. Você está monitorando, você só faz negócio, tá? Se você souber para onde o preço está indo, é simples assim. Por isso que é legal você enxergar o preço puro, tá? Porque você entende isso. Que quando você entender isso, que você tem que entrar na operação somente quando o preço tiver numa tendência ou de alta ou de baixa, você não vai fazer burrada. Então olha só, fez o teste novamente, não rompeu, você não faz nada, tá? Foi, testou de novo aqui. Se ele romper, o que você vai esperar? O outro teste, o segundo teste aqui. Então o que ele vai fazer aqui, ó? Voltar aqui, tá? Testou novamente aqui. Se ele não romper para baixo, se ele romper para baixo, você não faz nada. Simples assim. Agora, se ele bater aqui e começar a voltar, e aí sim você entra na tendência do papel. Eu tenho um exemplo disso, claro, aqui no gráfico. Então, vou te mostrar aqui agora no gráfico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui. Eu identifiquei aqui, por exemplo, o preço estava subindo aqui, tá? Ele veio aqui fazendo a subida dele aqui, ó. Olha só. Estrutura de alta, tá certo? Estrutura de alta. E aí ele desce e faz o que aqui, ó? A exaustão, tá? Então ele fez aqui nessa hora uma quebra de preço da estrutura de alta e fez a exaustão. Você pode observar aqui, olha o tamanho desse gatilho, desse pavio desse candle. Então já aqui você vê que tem uma exaustão do preço, que o preço está descendo, foi rejeitado, está contra a tendência aqui, tá? O papel. E aí o que você tem que identificar aqui? Somente isso na nossa estratégia. Você tem que identificar essa primeira quebra de preço aqui, ó. Olha só. Eu posso passar aqui, tá? Aqui tem uma resistência, aqui tem uma quebra de preço. É aqui, exatamente aqui que eu vou monitorar a partir de agora, tá? Então olha só, o preço veio, tá? Bateu uma vez aqui, um teste, fez teste novamente, tá? Depois ele fez outro teste, rompeu e depois fez o que a gente chama também, a gente pode chamar de pullback, tá? Então ele subiu aqui, ó, subiu, tá? Fez o teste novamente, tá? Olha aqui o teste feito aqui, ó. E agora sim, com esse teste aqui, esse último teste, não rompeu e aí eu posso entrar, tá? Junto com o papel e tá subindo aqui nessa tendência de alta aqui, tá certo? Então você vê nitidamente isso acontecendo. É bem simples de você entender isso, tá? Vou te mostrar aqui, olha o que aconteceu com esse candle aqui, ó. Você vê nitidamente a rejeição do preço. Então, se você observar esses pavis sendo feito aqui contra a tendência, você já vai identificar ainda melhor. Você vai conseguir ainda enxergar ainda melhor no gráfico. Então, a gente tem o teste da quebra de preço que foi feita aqui, tá? O teste que foi a quebra de preço, a primeira quebra de preço na tendência. A gente tem um teste
um outro teste, mais um teste aqui, depois tem mais um teste aqui, tá? Então, nesse último teste aqui, a gente poderia estar entrando, já entendendo que o papel está pegando uma tendência de alta. E a gente entrar junto com o preço para a gente desfrutar desse trade aqui, tá? E pegando essa tendência de alta aqui, ó. Tá certo? Olha só que lindo que você consegue enxergar no gráfico essa estratégia bem simples e muito lucrativa. Se você só tiver isso na sua mente, só tenha isso na sua mente, você vai com certeza ter resultados bons. Bom, no vídeo de hoje é isso aí. Espero que você tenha gostado e nunca se esqueça, esse conteúdo aqui é um conteúdo para uma videoaula, para você estar aprendendo. Isso aqui é videoaula. Então você precisa fazer o quê? Você precisa estudar e não ir diretamente colocando dinheiro na conta real para você operar isso aqui que eu te falei. Isso aqui é simples, é para um estudo. Então treine bastante e nunca se esqueça. Goste, aprenda a gostar do caminho, tá? Fica muito mais fácil. E um forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu!